Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que é, no mínimo, curiosa. Estamos falando de um dos maiores fenômenos editoriais e espirituais dos últimos tempos. E tudo isso por causa de só 2 versículos da Bíblia. Vamos entender juntos a história da oração de Jabes. E a pergunta que não quer calar é: como? Como é que uma oração tão pequena, tão escondida lá no meio de um livro, de repente vira um sucesso global? É um verdadeiro mistério, né? E é isso que a gente vai tentar desvendar aqui. Então, vamos lá. Para a gente entender o tamanho desse fenômeno, a gente precisa voltar lá na origem de tudo. E olha, o lugar onde essa oração aparece é bem surpreendente. Pensa assim, você está lendo uma daquelas partes da Bíblia que muita gente pula, sabe? Uma lista de nomes, uma genealogia gigante, super longa, e, de repente, no meio daquilo tudo, pá, aparece essa oração. É no livro de 1 Crônicas. O fato dela estar escondida ali num lugar tão, digamos, árido, torna o sucesso dela hoje em dia algo ainda mais inacreditável. Beleza, mas e a oração em si? O que ela diz? O que tem nessas palavras que causou tanto barulho? Olha só o texto, é bem direto, né? É um pedido e um pedido bem ousado. Pede por 4 coisas muito específicas: bênção, influência, a presença de Deus e proteção. É um tipo de súplica que parece que atravessa os séculos, saindo lá do Antigo Testamento e falando diretamente com a gente hoje. Então dá para dividir a oração em 4 partes, bem fáceis de guardar na cabeça: bênção, influência, presença e proteção. Essa simplicidade toda, com certeza, é um dos motivos dela ter ficado tão popular. É fácil de lembrar, de repetir. Tá, a gente já viu a oração. Mas e a pessoa que fez essa oração? Quem era Jabes? A história de vida dele dá um tempero todo especial para essa oração. E aqui a história dá uma virada daquelas. O nome Jabes quer dizer literalmente ele causa dor ou tristeza. Imagina só, a mãe dele deu esse nome porque o parto foi muito sofrido. Quer dizer, a pessoa já nasceu carregando um nome que era um peso, uma marca de sofrimento. E isso prepara o palco para algo incrível. E é aqui que está o pulo do gato na história de Jabes. O nome dele era Tristeza, mas a oração dele era por bênção. É um contraste absurdo, né? Alguém que tinha tudo para ter uma vida marcada pela dor, mas que tem a coragem de pedir exatamente o oposto. É uma narrativa muito forte sobre dar a volta por cima. Ok, agora vamos dar um salto no tempo. A gente sai lá do Antigo Testamento e cai direto nos dias de hoje. Porque foi aqui, na nossa época, que essa oração antiga simplesmente explodiu. E claro, com a fama vieram também as polêmicas. O número é de cair o queixo. Mais de 20 milhões de cópias do livro A Oração de Jabes vendidas no mundo todo. 20 milhões! Pensa bem, um livrinho super curto sobre uma oração que quase ninguém conhecia se torna um best-seller mundial e, com isso, Jabes virou o centro de um debate teológico bem acalorado. Basicamente, a discussão toda se divide em 2 grandes interpretações. De um lado, tem a visão mais popular que muita gente liga à teologia da prosperidade. Nessa visão, a oração é quase como uma fórmula para conseguir sucesso pessoal, prosperidade material, essas coisas. Já do outro lado, tem a crítica teológica mais, digamos, tradicional. Ela enxerga a oração como um modelo de dependência sincera de Deus, um pedido por influência espiritual, algo maior do que só o ganho pessoal. Mas, olha, polêmicas à parte, uma coisa é certa. O impacto dessa oração foi e continua sendo gigante. A pergunta é, por quê? O que tem nela que toca tanta gente, mesmo depois de tanto tempo? A resposta parece estar na simplicidade e no fato de que ela fala de coisas universais. Ela se conecta com esse desejo que todo mundo tem de ter uma vida melhor. Ela oferece um modelo de oração que é super simples, fácil de entender. E também ela dá uma sensação de esperança, de que as coisas podem mudar. E claro, a história de alguém que supera um começo de vida ruim, isso é muito poderoso. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Essa jornada toda da oração de Jabes, saindo lá do meio de uma lista de nomes para virar um fenômeno mundial, talvez isso diga mais sobre a gente do que sobre a oração em si, não acha? Talvez revele essa busca que nunca acaba por um propósito, por bênção, por esperança e principalmente pela crença de que a nossa história, não importa como começou, pode ser transformada. Fica aí para a gente pensar. Valeu por acompanhar.